Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje tem como título Mundo Financeiro Neoliberal e engloba o material que está na página 6 da nossa apostila de estudos, nos subitens nomeados como Divisão Econômica dos Estados e Instituições Econômicas Internacionais. São 2 itens, todos na página 6. Isso porque a parte que vem imediatamente antes será trabalhada em tempo real através de uma de nossas lives do Facebook. Por uma questão de tempo, de não conseguirmos trabalhar totalmente com o material no tempo hábil, essa aula então vem para suprir essa demanda e trabalhar com este conteúdo. Então acompanhe na página 6, ao mesmo tempo que vocês observam então o que diz este vídeo narrado. Definições são sempre importantes. Então, o que é exatamente o mundo neoliberal? Como muitas vezes eu disse a vocês, o paradigma que existe hoje na economia. O mundo neoliberal é aquele que corresponde ao atual momento do sistema capitalista global e se consolidou especialmente com o fim da União Soviética em 1989, a queda do Muro de Berlim e a dissolução deste país. A vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria mostrou ao mundo que o sistema que predominaria pelas próximas décadas, talvez até mesmo pelos próximos séculos, seria o capitalismo. Este é um mundo de comércio intenso, liderado por grandes conglomerados bancários e com a ideia de um bem-estar generalizado promovido pelo acúmulo de capital. Dentro deste mundo liberal, nós temos os blocos econômicos, nós temos os países emergentes, como o Brasil, a Índia, a Rússia. É dentro deste mundo neoliberal que nós temos um órgão supranacional chamado ONU, ou Organização das Nações Unidas, que tem uma série de outros órgãos menores de cunho capitalista e comercial associados a ela, como o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial de Comércio e o GATT. Além disso, esse é o mundo em que predomina as teorias políticas neoliberais. É um mundo também de globalização extrema. Para entender a divisão espacial deste mundo neoliberal, mundo financeiro neoliberal, a página 6 do nosso material de estudos inicia apresentando os conceitos de primeiro, segundo e terceiro mundo, que nós sabemos já não existem mais. Essa regionalização em primeiro, segundo e terceiro era típica do período da Guerra Fria, sendo que aquilo que era chamado de primeiro mundo eram os Estados Unidos e os seus aliados. Majoritariamente, então, a Europa Central, os países mais desenvolvidos do mundo, a África do Sul, a Austrália e alguns associados do Sudeste Asiático, como era o caso da Coreia do Sul e do Japão. O segundo mundo seria, então, a União Soviética, né? A Rússia com os seus satélites soviéticos, todos os seus aliados mais próximos, incluindo Cuba na América e algumas nações da África subsaariana. Enquanto o terceiro mundo eram os chamados países não alinhados ou neutros, né? Que tinham como objetivo, então, não se posicionar favoravelmente nem às políticas norte-americanas e nem às políticas soviéticas. Então, essa divisão deixou de fazer sentido com a própria queda da União Soviética, uma vez que o segundo mundo já não existiria mais. No lugar dessa antiga divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo, nós temos uma nova divisão, que é a divisão atual, chamada de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. A divisão daqueles que são chamados de desenvolvidos, daqueles que são chamados em desenvolvimento, via de regra, é geográfica. Países ao norte da linha do Equador são considerados desenvolvidos, exceto alguns, enquanto os países ao sul da linha do Equador, ou muito próximo a elas, são chamadas em desenvolvimento, exceto, é claro, a Austrália, que está totalmente abaixo do Equador, mas ainda assim pertence ao mundo dos países desenvolvidos. Então, via de regra, o norte do planeta Terra
é desenvolvido, enquanto o Sul, exceto então o continente oceânico, está em desenvolvimento. Essa seria então a linha divisória Norte-Sul, que substitui a ideia de primeiro, segundo e terceiro mundo, que não se aplica mais. Para entender então melhor esse conceito de mundo neoliberal, o nosso material de estudos menciona a Conferência de Bretton Woods, aonde essa ideia foi gerida pela primeira vez. A Conferência de Bretton Woods aconteceu ainda dentro da Segunda Guerra Mundial. Preparando-se para reconstruir o capitalismo mundial, enquanto esta Segunda Guerra Mundial ainda mantinha os seus campos de batalha, 730 delegados de todas as 44 nações aliadas encontraram-se no Mount Washington Hotel em Bretton Woods, em New Hampshire, nos Estados Unidos, para a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, que também estava vindo a surgir logo ali. Os delegados deliberaram e finalmente assinaram o Acordo de Bretton Woods durante as primeiras 3 semanas de julho de 1944, com, é claro, o não apoio da União Soviética, que se opôs fortemente a esses princípios capitalistas. Os planificadores de Bretton Woods estabeleceram o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e também o Banco para Investimentos Internacionais, posteriormente conhecido como Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então, os principais órgãos que regulariam o comércio, o dinheiro, os empréstimos e tudo aquilo que tem a ver com o bom e velho capital foram gestados na Conferência de Bretton Woods. Como a União Soviética se opôs, ela acabou ficando de fora, e junto dela, os seus principais satélites, a China e todos os demais países do bloco comunista. Todos os órgãos mencionados têm como objetivo manter a padronização do sistema financeiro, e os países todos ligados a esta mesma padronização, que, de certa forma, favorece os países que a construíram, neste caso, principalmente a Europa do Norte e os Estados Unidos. Esses países, por serem os mentores do sistema de Bretton Woods, hoje são também os principais beneficiários deste sistema. Naturalmente, países mais pobres conseguem diversas vantagens, como empréstimos, porém, eles são obrigados a cumprirem com uma série de regulamentos que garantem que esses países permanecerão sendo capitalistas ou se aterão aos princípios desse nosso mundo neoliberal. Para que fique mais clara a compreensão disto, agora rápidos vídeos então comentando o assunto que está nesta página 6. Não deixem também de ler o conteúdo com muita atenção, pois a leitura e a atenção a este vídeo com certeza fará com que vocês compreendam muito bem este conteúdo, que é muito importante para todos nós. O Fundo Monetário Internacional é uma organização formada por praticamente todos os países, que pretende assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro mundial, pelo monitoramento das taxas de câmbio e da balança de pagamentos, através de assistência técnica e financeira. Após a crise de 1929, foi desenvolvido o sistema de Bretton Woods, composto pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento e a Organização Internacional do Comércio. Esse sistema foi desenvolvido com a finalidade de ajudar os países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. Caberia ao FMI conceder empréstimos em caso de desequilíbrio na balança de pagamentos e fiscalizar as taxas de câmbio. Caso a taxa de câmbio ultrapasse um ponto de sustentação, o país deveria comprar ou vender sua moeda para manter a paridade com o dólar dos Estados Unidos, dentro dos limites permitidos. Empréstimos e cotas são as duas fontes principais de origem dos recursos do FMI. Cotas de participação. Cada país possui uma cota de participação no fundo. O destaque é para os países desenvolvidos, que são os maiores cotistas. Por essa razão, são eles que gerenciam o organismo.
Empréstimos. Os empréstimos do FMI são concedidos aos países com problemas financeiros. Para isso, é preciso cumprir as metas estipuladas pelo organismo. Nelas estão previstas a implantação, por parte do devedor, de ajuste orçamentário, cortes nos gastos públicos, monitoramento da taxa cambial, barrar o consumo excessivo com a diminuição salarial, dentre outros. Quando o FMI é acionado por um país em crise, agentes são enviados para analisar a situação financeira do mesmo e, a partir daí, direcionar as medidas que poderão contribuir para a resolução dos problemas. O principal objetivo desses agentes é evitar que tais problemas se alastrem e tomem proporções maiores, que possam repercutir internacionalmente na economia. Todos os membros da ONU fazem parte do FMI. O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que fornece empréstimos para países em desenvolvimento em programas de capital. O Banco Mundial começou a partir da criação do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, nas conferências de Bretton Woods, junto com o Fundo Monetário Internacional e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. A presidência do FMI e a do Banco Mundial é dividida entre a Europa e os Estados Unidos. O Banco Mundial é presidido por um norte-americano e o FMI é presidido por um europeu. Instituições. O banco é composto por duas instituições: o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento e a Associação Internacional de Desenvolvimento. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, possui 187 países membros, e somente os membros do Fundo Monetário Internacional podem participar do BIRD. A Associação Internacional de Desenvolvimento tem 168 membros. A missão inicial do Banco Mundial era de financiar a reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, a missão evoluiu para a de financiamento do desenvolvimento dos países mais pobres e de auxílio financeiro. O BIRD, por sua vez, concede empréstimos financeiros e assistência para o desenvolvimento dos países que tenham antecedentes de crédito respeitáveis. A responsabilidade da AID concentra-se nos países mais pobres, aos quais proporciona empréstimos sem juros e outros serviços. Grupo Banco Mundial. O Grupo Banco Mundial é uma instituição mais ampla, que engloba as duas entidades do Banco Mundial e mais 3 outras instituições: a Corporação Financeira Internacional, a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos e o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos.